Pessoal, boa tarde. Estamos voltando aqui com mais uma aula de geografia, para vocês. Dessa vez nós vamos fazer aqui uma releitura do que vocês fizeram na aula passada, na aula passada nós pedimos que você fizesse uma leitura a respeito dos movimentos da Terra e dessa vez nós vamos fazer aqui essa releitura para que não se perca nenhuma das informações. Bom, nós sabemos que a nossa Terra ela executa movimentos, A nossa Terra, o nosso planeta, ele executa movimentos, ele vive em constante movimentos. Então, antes de mais nada, uma informação interessante, que é o diâmetro da nossa Terra. O diâmetro do nosso planeta, aí na linha do Equador, ele mede 12.756 quilômetros quadrados, para você ter uma ideia, uma noção do tamanho que é o nosso planeta, Então aqui na linha do Equador, nessa linha aqui que a gente chama de linha do Equador, para você ter uma ideia, ele mede aí, como a gente está vendo, ele mede aí uma distância de 12.756 quilômetros quadrados na linha do Equador. Então, a Terra, ela não é uma esfera perfeita. Olha, se a gente observar bem, aqui é que é uma esfera perfeita, mas a nossa Terra, ela é um pouco achatada aqui nos polos, Polo Norte e aqui no Polo Sul. Por isso que a nossa Terra não é uma esfera perfeita, e esse formato da Terra é chamado de geóide, tá? Nas imagens de satélite mal se percebe, mas a Terra tem forma levemente achatada nos polos, como a gente observou aí. Bom, a linha do Equador, na questão de linha do Equador, ouviram falar em linha do Equador, a gente escuta falar linha do Equador. Então, traçando-se um círculo imaginário a igual distância dos polos, traçando-se um círculo imaginário a igual distância dos polos, olha só, igual distância dos polos, tanto do Polo Norte como do Polo Sul, igual distância, nós temos a linha do Equador, a linha do Equador. Essa linha do Equador, ela divide a Terra em duas partes que nós chamamos hemisfério norte, que é essa parte aqui para o lado do norte, e hemisfério sul, que é essa outra parte aqui para o lado do sul. Então, e junto com o paralelo do Equador, junto com esse paralelo aqui do Equador, nós temos outros paralelos traçados imaginariamente na nossa Terra. Nós temos o paralelo do Círculo Polar Ártico, aqui para o lado do norte, paralelo do Círculo Polar Ártico, paralelo do Trópico de Câncer, e do lado sul, paralelo do Trópico de Capricórnio, e aqui mais abaixo, que a gente não está vendo, nós temos o paralelo do Trópico do Círculo Polar Antártico, tá? Então, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico aqui embaixo. Então, os paralelos, ele divide a Terra em zonas climáticas, que são intertropical, subtropical e polares. Intertropical aqui, nessa região aqui do trópico, dos trópicos. Subtropical também fora da região dos trópicos, e dos polares, que fica lá nos polos, na região dos polos, tá bom? Mas outra informação aqui, pessoal, é o movimento de rotação. Nós sabemos que a Terra ela faz a gente conhece dois movimentos importantes da Terra, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. No movimento de rotação, a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, do seu próprio eixo imaginário, tá? A gente observar aqui, a Terra ela tem esse eixo imaginário aqui, esse eixo imaginário. Então, é o movimento que ela faz
em torno do seu próprio eixo. É esse movimento que a gente chama de movimento de rotação. Nesse movimento de rotação tem a duração aproximadamente de 24 horas. Nós chamamos esse movimento de rotação período do dia, né? O dia. Quais são as consequências desse movimento de rotação? As consequências é a formação dos dias e das noites, tá? 2 períodos, formação desses 2 períodos, período do dia e período da noite. No período do dia é exatamente o momento em que do movimento da Terra, em torno do seu próprio eixo, que a sua face está voltada para o Sol. O período da noite é a parte oposta, quando não tem Sol, que está lá na parte escura, que nós chamamos de noite, tá? Esse movimento de rotação, que a gente chama dividido em 2 períodos, dia e noite, ele é feito em 23 horas, que a gente viu lá 24 horas, mas na realidade é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E origina aí os dias e as noites, as horas, né? Os fusos horários, tá bom? Então, mais ou menos é isso aí, exatamente isso, a duração do movimento de rotação. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aqui é aquele movimento lá que a Terra faz em torno do seu próprio eixo de oeste para leste. Quando a Terra está fazendo esse movimento aqui em torno do seu próprio eixo imaginário, né? Seu próprio eixo imaginário, ela faz esse movimento de oeste para leste, ela vai voltando a sua face para o lado do Sol. No momento em que a sua face está voltada para o lado do Sol, né, para o lado do Sol aqui, ó, lado do Sol, então esse movimento dá-se a formação do dia. Nessa outra face que está escuro é a noite. O movimento que a Terra realiza em torno de si, mesmo denominado movimento real, que se dá no sentido de oeste para leste. E mais ou menos um esquemazinho, o Sol, que a gente chama o Sol nascente, né? O Sol nascendo aqui no oeste, né? No nascente, aliás, o Sol nascendo aqui no leste, né? No nascente, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que o Sol nasce no norte e se põe no sul, né? O Sol nasce no leste e se põe no oeste, tá? Momento zênite, que é 12 horas, tá bom? E assim por diante, a formação 6, 9, 12, 15 e 18 horas que o Sol está se pondo. E o movimento de translação, né? O movimento de translação, a Terra ao redor do Sol. Aqui já não é mais ao redor do seu próprio eixo, é ao redor do Sol. O movimento de translação a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento, ele não dura mais 24 horas, ele vai durar 365 dias e 6 horas. Ele faz numa velocidade, esse movimento ao redor do Sol, na órbita do Sol, uma velocidade de aproximadamente 30 km por segundo. Veja que não é muito devagar, é 30 km por segundo. A cada segundo a Terra percorre 30 km. Essa volta não é circular, mas elíptica, tá? Como a gente viu lá. Como a Terra não é uma esfera perfeita, tem momento em que a Terra está um pouco mais distante e um pouco mais próximo do Sol. Então, mais distante, né, em certos momentos do seu movimento, e em certos momentos do seu movimento ela está um pouco também mais próximo do Sol. Esse outro movimento aqui, que é a questão das estações, nós vamos ver numa próxima aula, pessoal. Então é isso aí, queria fazer essa releitura com vocês para que vocês não perdessem nenhuma das informações. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula, se Deus quiser.